Olá! Nesse vídeo nós vamos falar mais um pouquinho sobre o design, mais especificamente sobre o diagrama de fluxo de janelas, que é um dos artefatos que vocês terão que produzir no trabalho multidisciplinar. Bom, antes de entrar em detalhes sobre o que é o diagrama de fluxo de janelas, vamos compreender o processo que nós estamos executando, né? A partir dos requisitos que vocês identificaram e a construção dos cenários, após também a identificação dos usuários do seu sistema, nós partimos para um design conceitual. Mas o que é um design conceitual? Bom, ele basicamente se preocupa em chegar a uma descrição abstrata do nosso sistema, ou seja, identificar suas lógicas, suas funções, sua estrutura e conteúdo, mas não com uma maneira como essa estrutura e as funções serão fisicamente concretizadas. Ou seja, nós estamos nos preocupando em entender quais são as funções, quais são a sequência dos processos que vão ser executados. Entretanto, nós não teremos a concretização da interface ainda, ou seja, como que o produto é percebível pelo usuário, Então, se nós estamos falando de um software que vai utilizar a interface gráfica, nós estamos falando que nós não estamos ainda preocupados com os elementos que estarão dispostos na interface do usuário. Assim, o objetivo aqui do design conceitual é o designer montar um conceito para o sistema, de tal forma que ele seja facilmente apreendido pelos usuários, também se encaixando nas expectativas e preferências deles. Assim, temos que tomar um cuidado para que esse design, esse conceito do sistema que está sendo construído, ofereça uma forma com que os usuários possam desenvolver um modelo mental claro para o nosso sistema. Trabalhamos no modelo conceitual para evitarmos o problema que chamamos de fixação no design, ou seja, aquela preocupação, principalmente dos designers iniciantes e dos usuários, em pensar na interface já com os elementos que estão dispostos, a disposição dos elementos, a organização do menu. E ao invés de preocupar com esse nível de detalhamento, nós trabalhamos em um nível mais abstrato, de tal forma que alternativas possam ser exploradas. Em muitas soluções, o design pode ser simples na interface de usuário e já sabemos mais ou menos como será. Bom, por exemplo, um site, um site de e-commerce. Nós temos uma ideia já bem conceituada de como se planejar uma interface de usuário para esse sistema. Entretanto, se nós não pensarmos de um nível abstrato, nós acabamos não caindo na inovação das aplicações, que hoje em dia é muito importante, pois é um diferencial do produto. Bom, além então, depois de pensarmos no design conceitual, que foi essa etapa que desenvolvemos nos trabalhos por meio da elaboração dos cenários, nós vamos então para um design físico. E aí nós temos que aproveitar, então aí sim nós iremos concretizar a interface, que é pensar na disposição das telas e dos elementos que vão compor aquelas telas. Assim, o design físico, ele preocupa-se com quem faz o quê, ou seja, com a alocação de funções entre pessoas e artefatos, com a aparência que os artefatos terão e como eles se comportarão. Então, nós estamos falando do quê? De como as coisas funcionarão dentro do nosso sistema. E o detalhamento também da aparência do nosso produto. Sim, devemos cuidar da estruturação das interações e das sequências lógicas, a partir do modelo conceitual que nós definimos. Bom, para isso, conseguir construir um design físico, é importante nós analisarmos, então, os cenários, as personas que nós criamos, aqui no caso do trabalho multidisciplinar, mas também outros artefatos, como os casos de uso que vocês elaboraram nas outras disciplinas.
Bom, aqui vamos falar um pouquinho da linguagem de design. A linguagem de design ela consiste em 3 elementos. Primeiro, um conjunto de elementos de design, né, que são os componentes de interação. No caso de interface gráfica de usuário, nós temos os widgets, são os botões, né, os campos de textos, né, as barras de rolagem, bem como também estilos e uso de cor, conforme, por exemplo, a plataforma. Por exemplo, quando a gente está trabalhando em uma plataforma gráfica de usuário, geralmente os formulários, por exemplo, têm cores cinza, né? Então, aí nós temos aí um envolvimento de um conjunto de elementos de design. Também é importante termos princípios de composição, que são regras para usar os elementos em conjunto. Por exemplo, antes de um campo de texto, vamos utilizar um rótulo ou alguma forma de informar ao usuário qual é o dado esperado naquele campo de texto. Temos que considerar também o contexto a qual essas regras vão ser aplicadas. Nós chamamos de situações qualificadoras. Bom, e é pensando na linguagem de design que nós então tornamos a nossa interface mais transparente, ou seja, mais fácil do usuário utilizar. Então, nós vamos nos preocupar agora com o design da interação, no primeiro ponto, né? E depois com a concretização da interface em si. No design da interação, nós vamos nos preocupar com os processos que vão acontecer. Então, a necessidade então, de proporcionar um diálogo entre o sistema e o usuário. E esse diálogo deve ser estruturado. Em que sentido? Né? Olha, qual é a sequência que nós vamos obter dados do usuário? Ou como nós podemos orientar os usuários em uma série de ações? Ou então, como apresentar uma série de opções que são correlatas, que são relacionadas. Existem várias formas de serem feitas isso. Nós podemos usar fluxogramas, diagramas estruturais de tarefa. Os casos de uso são um exemplo que já nos dão ideia de como vai acontecer. Aqui eu estou falando dos casos de uso, aquelas descrições textuais, não do diagrama de caso de uso, que não mostram apenas as funcionalidades e as relações entre as entidades externas ao sistema. Outro exemplo é a rede de transições de estado. Nessa disciplina, nós iremos trabalhar com o diagrama de fluxo de janela, que oferece uma visão geral da interface e a sua navegação. Por ser um diagrama, ele possui, então, de um diagrama visual, né, ele vai possuir alguns elementos e algumas regras de composição. Como um exemplo, nós temos essa figura aí, em que ele mostra diversas telas, que são representadas pelos retângulos, e ações que podem ser feitas, transições que podem ser feitas entre uma tela e outra, ou seja, entre um retângulo e outro, por meio de setas. Então, aí nós temos uma interação, uma navegação entre as telas do usuário, um fluxo aí entre as janelas. Então, o diagrama de fluxo de janela nos permite oferecer uma visão geral da navegação da interface de usuário. Também nos permite verificar todo o fluxo de navegação na interface. Como, por exemplo, nós podemos propor um diagrama de fluxo de janela e verificar se ele está coerente com os cenários. Então, os cenários são utilizados para 2 momentos. Um primeiro momento, para criar o diagrama de fluxo de janelas. Depois que nós criamos o diagrama de fluxo de janela, para validá-lo. Bom, os diagramas de fluxo de janelas também têm outros nomes conhecidos na literatura. Alguns chamam de flowcharts, outros chamam de interface flow diagram, Windows Navigation Diagram também, Context Navigation Map, e no RUP, no Rational Unified Process, ele é conhecido como Navigation Diagram. Vamos a um outro exemplo. Veja que esse daqui, ele está definindo 2 papéis, ator e diretor, e eles têm visões diferentes do sistema, pois são papéis diferentes. E eles vão ter acesso a diferentes partes ou até mesmo a partes em comum. Observe que a diferença entre o diagrama que é apresentado anteriormente e o diagrama apresentado agora.
Nesse diagrama aqui de fluxo de janelas, né, nós temos, além dos retângulos representando as janelas que serão criadas para o sistema, também uma visualização de como que essa interface vai produzir. Por que isso? Não há uma definição específica, né, de como produzir um diagrama de fluxo de janelas, né? Aí vai de acordo com a literatura, qual é o que você está utilizando para se embasar. Okay? Mas o importante é o quê? Que nós mostremos quantas telas comporão o nosso sistema, né? Quantas então janelas comporão o nosso sistema e a relação entre elas. Aqui tem um exemplo que eu montei mais próximo do que eu espero que vocês desenvolvam no trabalho multidisciplinar, em que eu exponho o Edmodo, que é um ambiente virtual de aprendizagem muito conhecido. Bom, no caso do Edmodo, né, eu tenho a tela inicial, que funciona como um dashboard, que me mostra o que aconteceu nas últimas, né, nos últimos momentos, né, as interações que aconteceram, e me permite o acesso a diversas partes do meu sistema. Mas antes de entrar nessa tela inicial, que seria a tela principal da minha aplicação, eu preciso fazer um login. Então, eu tenho ali a tela de login, por onde o usuário entra no meu sistema. Então, a partir da tela de login, eu tenho acesso à tela de início, né? E vou, então, podendo navegar entre as diferentes telas que compõem o sistema Edmodo. Posso ir, por exemplo, para a tela de ajuda, para uma tela de configurações, para a tela de perfil, né? Entre outras opções. Então, o que vocês devem estar percebendo? Cada janela ela deve ser criada com um propósito, que nós chamamos de responsabilidade da janela. E devemos também mostrar ao usuário dessa forma como que eu posso ir de uma tela a outra tela, preferencialmente indicando qual é a funcionalidade que deve ser acionada para então transitar de uma tela a outra, né? De uma janela a outra. Bom, aqui nesse caso do Edmodo, eu utilizei a ferramenta Draw.io. Eu gosto muito de utilizá-la e aí fica como sugestão, né? Uma outra ferramenta que vocês podem utilizar é o Glyph, também disponível na internet. Essas duas ferramentas são gratuitas. Mas vejam que essas ferramentas, né, elas são ferramentas simples, né, em que eu preciso de um retângulo, uma seta para ser realizada e textos que eu posso colocar, né, adição de textos nesses elementos. Então, é possível fazer esse tipo de desenho utilizando outras ferramentas que vocês já dominam. Bom, agora você deve estar se perguntando, tá, eu entendi o que é um diagrama de fluxo de janelas, né? Mas como é que eu identifico as telas? Bom, primeiramente, você tem que analisar os cenários e os outros artefatos que vocês desenvolveram durante o processo de desenvolvimento até o momento. E aqui eu não falo somente dos artefatos relacionados à interface de usuário diretamente. Outros artefatos também podem ser utilizados para se compreender a lógica do sistema. Então, os artefatos como diagrama de casos de uso, diagrama de classes, diagrama de objetos, diagramas de sequências, que são artefatos produzidos, quando se segue um processo de desenvolvimento baseado na engenharia de software, podem e devem ser utilizados aqui. Também podemos utilizar o modelo de entidade e relacionamento, que é um modelo muito utilizado, o diagrama de entidade e relacionamento, que é baseado no modelo de entidade e relacionamento, muito utilizado para a produção dos bancos de dados. No seguinte momento, depois então que eu analiso esses artefatos, eu tenho que identificar responsabilidade para as telas. Então, eu posso pensar, então, a primeira tela, a tela principal do meu sistema, qual que vai ser o propósito dele? Bom, pensando no outro cenário, eu preciso de um determinado propósito, de uma tela com determinado propósito. Então, eu crio uma nova tela. E então, associo. Como é que eu faço para navegar dessa tela principal a essa outra tela que foi criada? E até mesmo como voltar para a tela anterior.
Então, aqui eu vou dividindo responsabilidades entre as telas. Eu tenho um conjunto ali que os cenários me descreveram do que deve ser feito no sistema e vou distribuindo em diversas telas, tomando cuidado para não sobrecarregar uma determinada tela com demasiadas responsabilidades, porque isso vai prejudicar a atenção do usuário. Então, uma tela ela tem que ter um conjunto pequeno de tarefas que serão feitas nela. E, em seguida, nós devemos organizar a interação e até mesmo, se for necessário, definir novas telas. No sentido de organização entre as telas, nós vamos ver algumas sugestões que foram baseadas nos padrões de interação definidas pela Tidwell no Common Ground. O Common Ground é uma linguagem de padrões que apresenta um conjunto de soluções para problemas recorrentes, nesse caso, problemas de design de interfaces. O primeiro padrão que nós vamos ver é o espaços navegáveis. Como nós estamos trabalhando com interfaces gráficas de usuário, nós vamos então dividir o conteúdo que deve ser exibido ao nosso usuário. Conteúdo aqui eu me refiro não só a exibir informação para o usuário, mas também as formas de coletar informações para eles e dispor a como que o usuário vai realizar ações. Então, como a gente tem muito conteúdo a ser exibido, porque é uma aplicação complexa, devemos separar este conteúdo, organizar esse conteúdo em espaços distintos, criando assim uma ilusão de superfícies de trabalho, da qual eu posso então navegar de um espaço para outro. Caso isso não aconteça, a questão de poder voltar, possivelmente o usuário vai ter que fechar a sua aplicação e reiniciá-la para poder ir para o ponto que ele deseja. Então eu crio espaços aí que é possível navegar e chegar ao ponto que eu desejo e retornar ao ponto principal da minha aplicação. Assim, vocês como designer devem dividir esse conteúdo em espaços e permitir a navegação, de tal modo também que essa navegação desenvolva um bom modelo mental no usuário. Assim, a importância de se analisar os cenários. Os cuidados que vocês devem ter na hora de desenvolver espaços navegáveis. O usuário ele vai começar em um espaço. Então, quando ele abrir o seu aplicativo, ele vai começar em um determinado espaço. E seja possível ele retornar a este espaço sempre que possível, Então, ele deve conseguir retornar a esse espaço para que ele possa também navegar e fazer outras ações usando o nosso sistema, Ao navegar entre os espaços, é importante deixar claro como se navega entre eles, permitindo, então, ir para o próximo espaço ou voltar ao espaço anterior, quando for possível. Uma outra dica é dispor os elementos que fazem a mudança de superfície no mesmo lugar espacial quando possível. Então, por exemplo, se eu tenho um menu que me possibilita a mudança dos espaços navegáveis, então que esse menu sempre fique na mesma posição. Ou se eu tenho um conjunto de botões, ou até mesmo um conjunto de elementos em si, que vão ser comuns entre esses espaços navegáveis, eu deixo eles dispostos nas mesmas posições espaciais. E é importante, garanta que seja natural ao usuário ir de um espaço ao outro. Não necessariamente os espaços vão ser organizados da mesma forma em todas as aplicações. Dependerá ali do qual processo que foi proposto no cenário. Pode ser que seja um processo passo a passo, pode ser que seja uma organização hierárquica, ou até mesmo um conjunto no formato estrela. Aí dependerá de como foi elaborado os cenários e aí permitir enxergar a navegação entre esses espaços. Muitas vezes é necessário definir uma superfície central de trabalho. Se eu tenho várias superfícies de trabalho, eu escolho uma para ela ser central e as outras vão associando conforme a funcionalidade desejada. Então, essa superfície central do trabalho ela será responsável pela disposição da maioria das funções que podem ser feitas. E, à medida que uma função precisa
de mais informações que precisa de um determinado processo a ser executado, eu posso abrir um novo espaço de interação. Assim, funcionalidades secundárias vão ser dispostas em superfícies secundárias que são alcançáveis a partir dessa superfície central. Importante deixar que seja fácil que quando o usuário estiver na superfície secundária, que ele retorne para a superfície central. E um cuidado que se deve ter, né? Cuide para que uma funcionalidade muito usada fique na superfície principal, né? E aí, ou seja, né, não deixe que funcionalidades muito importantes fiquem em uma superfície secundária, porque vai exigir que o usuário vá e volte entre as superfícies à medida que ele interage. Um outro exemplo de superfície de trabalho é a disposição entre elas. Então, eu possibilito o quê? Que eu tenha várias superfícies e que elas vão trabalhar em conjunto ou não, né? Bom, então, quando eu tenho várias superfícies que trabalham conjuntamente, eu posso utilizar as superfícies de trabalho dispostas, em que eu tenho várias superfícies juntas em um único plano, de modo que uma não irá sobrepor a outra, e então nos permite ter uma visão do todo. Importante permitir que as superfícies possam ser redimensionadas ou reorganizadas. Um outro exemplo é empilhar as superfícies de trabalho. Quando eu tenho muitas superfícies de trabalho, entretanto, o meu foco pode estar em apenas uma superfície por vez, eu posso empilhá-las e permitir que o usuário acesse uma determinada superfície através de algum mecanismo de ação. Então, quando é necessário acessar várias superfícies de trabalho e não há espaço para dispor todas elas, né? E que a gente também consiga identificar as superfícies por um nome ou por um ícone, eu posso empilhá-las. Cuidados que devemos ter: nomear cada superfície com um nome ou com um ícone que seja bem reconhecível e único, né? E também visualmente dispor as superfícies em formato de pilha. Bom, como design, você deve fornecer um modo fácil de trazer a superfície desejada para frente, né? Se a gente estiver usando o mouse, por exemplo, clicando no nome ou no ícone daquela superfície, né? Se formos num celular, tocando naquela superfície. E o importante é, como vão ser várias superfícies que vão estar escondidas, né? Não altere a ordem das superfícies, conforme o usuário vai utilizando-as. Ou seja, não altere a ordem dinamicamente, a não ser que o usuário assim o queira. Okay? Então, deixe a ordem como um formato padrão. Né? Isso facilita com que o usuário não precise ficar analisando todas as superfícies, porque ele vai saber mais ou menos, né, espacialmente aonde está a superfície que ele deseja, o acesso à superfície que ele deseja. Um outro exemplo é um conjunto de superfícies de trabalho, que difere um pouquinho duas anteriores que nós vimos, né? Neste caso, eu tenho várias superfícies de trabalho que eu preciso dispor. Entretanto, uma pode sobrepor a outra, ficando a critério do usuário como organizá-las, né? Bom, uma forma que eu posso fazer então é dispor as diferentes formas, deixar com que o usuário possa mover a superfície organizada da melhor forma que ele achar pertinente, mas é importante que eu nomeie ou coloque ícones para cada uma das superfícies, de tal modo que ele consiga identificar individualmente. Isso permite com que o usuário, então, navegue, utilize diferentes superfícies, né? Até mesmo, por exemplo, olhe uma superfície, mas foca em uma determinada outra, e permite que ele trabalhe livremente entre as superfícies, sem precisar ficar carregando superfícies, né? Bom, pensando agora, né, em como nós podemos organizar essas superfícies, né, nós temos o caso, por exemplo, da instrução passo a passo, como utilizamos em instaladores, né? Instalar é uma tarefa complexa que envolve múltiplos caminhos.
né? E ao invés de dispor tudo isso numa superfície de trabalho, nós podemos definir um passo a passo, uma sequência a ser realizada. Então, quando uma tarefa, né, ela é complexa, com tempo, conhecimento, atenção e espaços limitados, nós podemos adotar este padrão, né, instruções passo a passo. Bom, e também, né, no caso, embora sejam muitas ações que o usuário deve fazer, uma ação depende da anterior, de uma que precisa ser executada. Então, não faz sentido exibirmos tudo de uma vez. Né? Então, permitir com que o usuário navegue e realize cada etapa para se concretizar a ação que se deseja, né? Para concretizar a meta que ele deseja, né? E cada etapa ser uma tela diferente, um espaço navegável diferente, dando instruções claras em cada um dos passos, ou seja, focando que o usuário, na atenção do usuário, naquele momento, na tarefa, na subtarefa que ele deseja fazer para alcançar, então, o seu objetivo. Uma coisa que é importante, né, como estamos trabalhando com vários espaços navegáveis, trabalhe muito a similaridade visual, tanto tipografia dos elementos, quanto também de layout, como, por exemplo, a disposição dos botões, né, para ir e voltar ou cancelar a operação. Né? Então, lembre-se, permita ir e voltar, né? E retornar ao início se for necessário. Né? Além disso, é possível também nas instruções passo a passo encurtar caminhos com opções padrões oferecidas ao usuário. Um outro padrão que tem que tomarmos cuidado, principalmente quando estão trabalhando ali com interfaces com muitos espaços navegáveis, é possibilitar que o usuário retorne a um lugar seguro. Né? Então, por exemplo, a tela principal, a primeira tela que o usuário encontra, geralmente é o lugar que ele se sente seguro, porque quando ele abre a aplicação, ele entra naquela tela e a partir dali ele pode acionar diversas funcionalidades. Então, quando o usuário se sentir perdido, né, ele pode oferecer uma forma que ele retorne a este espaço, ou até mesmo a um ponto do processo. Né? Por exemplo, estamos editando algum código, algum texto. Né? É possível ao usuário salvar, olha, salva aqui aonde eu estou, ele vai começar a editar, não gostei, e ele retorna ao passo que ele salvou. Também é uma outra forma de retornar a um local seguro. Bom, espero que vocês tenham compreendido a importância, então, de se construir um design físico pensando em divisões das responsabilidades das telas, né? E a partir disso nós conhecemos um conjunto de padrões que podem nos auxiliar na construção do diagrama de fluxo de janelas. Lembre-se, cada janela deve ter uma responsabilidade, um conjunto de responsabilidade pequeno e limitado. Né? Por exemplo, a tela principal ela permite acionar as funcionalidades da minha aplicação, mas também pode apresentar um conjunto de ações que estão acontecendo, né, ali dentro do meu sistema. Mas se eu preciso cadastrar algo, seria a tela principal a melhor local? Ou seria melhor uma outra superfície? E aí, então, podemos adotar os diversos padrões de projeto, padrões de interação que vemos aqui nesses vídeos. Bom, espero ter ajudado vocês a produzirem um bom diagrama de fluxo de janelas com essas dicas.